chamo Alessandra, sou contadora da Prefeitura de Benedito Novo, também da Câmara de Vereadores. E Fábio. Boa noite, meu nome é Fábio, eu sou auxiliar administrativo na Prefeitura, trabalho no setor de contabilidade. Hoje a gente vai dar início à audiência pública para a apresentação do PPA de 2026 a 2029 e também da LDO de 2026. Então, falando um pouco aqui da nossa famosa LLF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A gestão fiscal é responsável por 4 pilares, que é o planejamento, equilíbrio, controle e a transparência. Através dessa audiência, hoje a gente cumpre ali com a transparência para a apresentação desse PPA e da LDO, ou da continuidade. Falando um pouquinho agora sobre artigos, a base legal da LLF, parágrafo único, fala: a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Então, como já mencionei, o PPA ele abrange o quadriênio de 2026, 2027, 2028 e 2029. O artigo 165, inciso 1º e 4º da Constituição Federal fala: o PPA estabelecerá objetivos e metas da administração pública para a despesa de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração contínua. Os planos e programas da administração serão elaborados em consonância com o PPA. Continuando, o artigo 165, inciso 5º e 7º e 8º da Constituição Federal, os orçamentos deverão estar compatibilizados com o PPA. O artigo 166, inciso 3º e 4º da Constituição Federal, as emendas ao projeto do LOA ou aos outros projetos que o modifiquem somente podem ser aprovados caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. O artigo 35, inciso 2 da Constituição Federal, a vigência do PPA é de 4 anos, período esse, segundo ano do mandato atual, até o primeiro ano do mandato seguinte. Deverá ser encaminhado ao Legislativo até 4 meses antes do término do primeiro exercício financeiro do mandato, ou seja, foi entregue no dia 31 de agosto, e deverá ser devolvido pelo Legislativo para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Bom, para os fins da lei complementar, da LLF, ela considera que qualquer despesa ela tem que ser compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias. Então, para uma despesa ela ter validade, ela tem que atingir as diretrizes, objetivos e prioridades e as metas previstas nesses instrumentos. Então, qualquer despesa que não esteja prevista nessas peças orçamentárias, ela não é legal. O que é enviado para a Câmara na questão do PPA? É a mensagem, o próprio texto do projeto de lei e os anexos. Aqui nós temos uma comparação dos valores do PPA anterior, que abrangeu o quadriênio de 2022 até 2025, e o próximo PPA. Então, no PPA anterior a gente tinha um valor de 186 milhões, quase 187 milhões,
E para os próximos 4 anos a gente está prevendo um valor de 385 milhões para os 4 anos. Aqui já considera tanto a previsão de receitas e despesas correntes, despesas continuadas, quanto investimentos de acordo com o plano de governo do gestor. Aqui nós fizemos um gráfico comparando o que está previsto de custeio nesse PPA nos próximos 4 anos e o que de investimento. Então, para ter uma ideia, investimento cai obras, compras de equipamentos, veículos, máquinas, e pontes, estradas, qualquer coisa que cai no investimento. Inclusive também compras de equipamento permanente, computadores, mesas, né, mobiliário. E no custeio é toda a despesa da máquina pública, incluindo folha de pagamento, as obrigações da folha, todo o custeio, despesas com combustível, com material, tudo cai no custeio. Temos uma tabela que divide um pouco melhor essa receita, como é que a gente pretende conseguir o dinheiro para sustentar esse VPA. Então, receita tributária considera impostos, taxas e contribuições de melhoria. Aí entre IPTU, ISS, TBI e todas as taxas do município, imposto de renda também uma parte. Então corresponde a 32 milhões para os próximos anos, 8,5% de todo o PPA. A receita de contribuições é referente somente à COSIP, porque aquela taxa da COSIP que tem na conta de luz, ela vem para o município. Então, para os próximos 4 anos, o percentual é de 1,28%. Fabiano, toda a COSIP, ela volta para Fica o no município. É uma contribuição obrigatória, Exato. mas ela fica no município. E ela tem uma porcentagem? Como é que é calculada essa COSIP na nossa conta? Existe uma lei municipal que ela define qual que é o percentual em cima de faixa de consumo. Então, por exemplo, quem consome até certo tantos megawatts é um percentual e acima disso vai aumentando. E também conforme o tipo de atividade, se é residencial, se é comercial, se é industrial, aí tem valores diferentes também. Aí temos também a receita patrimonial, que basicamente é a remuneração de remuneração bancária, juros que correm do dinheiro que fica parado em conta, e também concessões e aluguéis de espaços públicos. Por exemplo, quando uma pessoa privada vai utilizar o pavilhão, ela tem que pagar uma taxa para utilizar isso, aí tem receita patrimonial também. Receitas de serviços, aí entra somente os serviços de máquina que a prefeitura oferece, que cobra por isso, né? Transferências correntes são todas as receitas que vêm de outras esferas para o município. Então aí entra FPM da União, ITR, que é o Imposto Rural, Fundeb, todos os recursos do SUS, da Educação, do Ministério da Educação, do Ministério da Assistência Social, tudo que vem da União e do Estado entra aqui dentro. Então, como vocês podem ver, a nossa maior fonte de receita é 73,15%, né, que são valores altos, ICMS, IPVA, IPI, que parte disso vem para os municípios, entra tudo aqui. Outras receitas correntes, 1,4 milhão para os próximos 4 anos, é referente a multas de trânsito, principalmente, que é a APM que cobra, mas ela fica no município, só que é um dinheiro que só a APM utiliza, né? E também algumas indenizações que a prefeitura recebe ou restituições que tem que fazer para o executivo. E aqui as receitas de capital. Nós temos as operações de crédito, que são empréstimos que o município faz com agentes bancários. Esses 11 milhões é a previsão de entrada de empréstimo para pavimentação e Liberdade, né, da Estrada Geral Liberdade. Então, uma parte entraria ainda esse ano e faltaria 11 milhões para entrar nos próximos 2 anos. E temos também as transferências de capital, que são todos os convênios que a gente recebe da União do Estado, seja por emenda de deputados, de senadores, seja em acordos diretos com os ministérios, né? Então, aqui principalmente pavimentações, que vem dinheiro de fora, pontes e compra de veículos e máquinas, a maior parte desse valor. E de tudo isso, das transferências correntes, nós temos uma dedução de 39 milhões
do FPM, do ICMS, do IPVA, do ITR e do IPI, ele entra no município já é descontado 20%. Esses 20% vai para o Fundeb, que é um Fundo Nacional de Educação Básica, e lá depois ele é distribuído de volta para os municípios de acordo com os números do censo escolar, quantidade de alunos e outras variáveis também. Então, e o total 385 milhões. Aí aqui a gente tem o PPA para 4 anos e nós temos a LDO. A LDO ela tem que se basear no PPA. Então a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela vai dizer de que forma o município ele tem que fazer a sua lei orçamentária para o próximo ano. O PPA e a LDO no município de Bento Novo, elas têm um prazo de apresentação até dia 31 de agosto e o orçamento até 31 de outubro. Então, após a gente ter a aprovação do PPA e da LDO, a gente vai começar a trabalhar no orçamento para o ano que vem. E esse orçamento vai ser baseado com o que a LDO especifica. Nós temos aqui o artigo 165 da LRF, da Constituição Federal. Então, ela fala o que caberá na LDO. A LDO ela compreenderá metas e prioridades. Então, ela vai pegar daquele PPA, dos 4 anos, o que ela pretende jogar para 2026. Ela vai orientar a elaboração da lei orçamentária anual e vai dispor também sobre a alteração da legislação tributária. Qualquer alteração na legislação do município referente a IPTU, ISS, TBI, ela vai ter que estar disposta na LDO. E aí, o que a LDO aprovar, o Executivo ele poderá enviar uma lei ordinária para a Câmara para alterar alguma legislação. Também o artigo 166, nos parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal, elas falam que qualquer emenda ao projeto da lei orçamentária, elas só podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o PPA e com a LDO. Então, não se pode inventar uma nova despesa, uma nova ação, um novo programa, se ele já não estiver previsto no plano plurianual e na LDO. Se não estiver previsto, tem que ser alterado o PPA e a LDO. Eles têm que ser alterados antes de ser alterada a lei orçamentária. Também por lei para a Câmara. Né? O artigo 169, parágrafo 1º do inciso 2º, ele diz que na LDO deverá ter previsão de autorização para a criação de novos cargos, empregos e funções. Não é que a LDO vai criar, mas ela tem que prever que seja possível que seja feito isso. E com essa previsão, caso seja executada, é por uma lei ordinária. Né? Concessão de vantagens, seja para funcionário público, seja para empresas, tem que estar previsto na LDO. A concessão do aumento dos servidores também tem que estar previsto na LDO, como deve ser feito. A alteração, ela tem que prever que possa ser feita alteração na estrutura de carreira, se for necessário. E de que maneira vai ser feita a admissão de pessoal no município. De acordo com o artigo 35 da Constituição Federal, ela fala que a LDO deveria ser enviada até 15 de abril para a Câmara. Só que existe uma decisão do STF que fala que quem versa sobre datas de envio é a lei orgânica do município. E a nossa lei orgânica, ela dispõe que isso vai ser tratado por lei complementar no município. Então, a nossa lei municipal ela fala que tanto o PPA quanto a LDO vão ser enviados até dia 31 de agosto para a Câmara. O artigo 4º da LRF, inciso 1º, também fala que a LDO tem que dispor sobre o equilíbrio entre receita e despesa, ou seja, o valor, o orçamento, as metas e prioridades, toda despesa que vai ser executada ela tem que ser coberta pela receita. Então, não pode ter mais despesa do que receita. E também não vai ter mais receita que despesa. Então, vai ter que ter o equilíbrio entre a receita e a despesa. Ela vai ter que prever a limitação de empenhos quando acontece. Limitação de empenhos é, no caso, ser previsto um valor a ser arrecadado no ano, mas durante o ano tu prevê, ou tu faz o cálculo e vê que tu não vai arrecadar o que foi previsto. Então, essa diferença você tem que limitar para não ser feita a despesa. O controle de custos dentro do executivo, ela prevê como é que vai ser feita a avaliação dos resultados dos programas, que é quadrimestral, aquela audiência quadrimestral que a gente faz sempre aqui na Câmara.
e ela vai ter que estabelecer as condições para transferências em entidades públicas e privadas. Então, a gente quer fazer um repasse para o hospital, para a PAI, para o PEAL. Aqui na LDO ela vai ter especificado de que maneira que vai ser feito. Né? Agora, o que eu vou passar para vocês, o que deve integrar no artigo 4º, inciso 1º, também fala o que deve integrar. São os anexos de metas fiscais para 3 exercícios, para as receitas e despesas, avaliação do cumprimento das metas do ano anterior, memória e metodologia de cálculo para justificar as metas anuais pretendidas, comparativos dessas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Então, tudo o que a gente passar ali para vocês, deixar disponível, a gente não faz um cálculo aleatório, é tudo com base ali nesses dispostos que a gente acabou de explicar para vocês. Deve ainda conter o resumo nominal, o resultado nominal e primário, montante da dívida pública, evolução do patrimônio líquido, origem e aplicação dos recursos de alienação de ativos, avaliação da situação financeira atual, estimativa e compensação da renúncia da receita, que hoje a gente não tem, né? Não tem nenhuma receita que a gente renuncia. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado e os riscos fiscais. Ainda, falando sobre a LLF, artigo 5º, definição da forma de utilização e montante da reserva de contingência. Vai falar então sobre isso. Artigo 8º, disporá sobre programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso. Artigo 14, definição dos incentivos ou benefícios tributários e, novamente, a renúncia da receita. O artigo 16, inciso 1º, para os fins dessa lei complementar, considera-se compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, as despesas que conformem com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstas nesse instrumento e não infringam qualquer de suas disposições. Isso quer dizer que o PPA, LDO e LOA, as 3 peças orçamentárias, têm que estar compatível entre elas para que possam ser válidas. Aí na LDO também é enviado para a Câmara a mensagem e o texto do projeto de lei e os anexos que seguem esse projeto. Na LDO, nós temos 2 anexos obrigatórios, que eles são definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, que é o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Aqui nós temos um corte para 2026, que seria a LDO, daquelas receitas que a gente apresentou antes, que eram para os 4 anos, aqui a gente só tem para o ano que vem. Baseado nisso aqui, futuramente a gente vai se basear para fazer o orçamento, não é? Então, impostos, taxas e contribuições 7.490.000, receitas e contribuições 1.130, patrimonial 1.420, serviços 290, transferências correntes 59.590, outras receitas 340. Aí em cima disso tem uma dedução de impostos, taxas e contribuições, que são os 15% de desconto do IPTU para quem paga à vista. Então a gente estima que isso vai ser diminuição de R$100 mil na receita. E aqui é a dedução para o Fundeb, que é aquela dedução do FPM, ICMS, que vai para o governo federal. E além disso, nós temos de capital 7 milhões para o ano que vem, daqueles 11 milhões, 7 milhões seriam para o ano que vem, 2026, e o restante para 2027, para a alimentação do Liberando Liberdade, né? Transferências de convênio para o ano que vem, 24.550, praticamente pavimentações e pontes. O total
total da receita para o ano que vem, do orçamento, da previsão que a gente tem para o orçamento, seria de 92.760 para o ano 2026. Aqui a gente separa um pouco melhor, dentro das receitas tributárias, pelo tipo de imposto. Por exemplo, para o ano que vem a gente pretende arrecadar com o IPTU 1.540 com o imposto de renda. O que a prefeitura arrecada de imposto de renda? O desconto de imposto de renda na folha dos servidores, ele fica no município, ele não vai para a União. E também algumas atividades, quando a prefeitura contrata, ela retém um percentual de imposto de renda. Esse fica no município também. ITBI, que é quando é transferência de imóveis, vai 2%, tem um imposto de 2% da transação, 620 mil. E o ISS, que é o imposto sobre serviços, 2.440. Aí nós temos nossas taxas de poder de polícia, que é 560 mil. Taxas de poder de polícia são os alvarás, taxa de vigilância sanitária, qualquer taxa que o município tem poder de cobrar. E as taxas de prestação de serviços são as taxas por serviços prestados ao município, por exemplo, coleta de lixo, aguagem de ruas, entre outras, né? Então, um total de 7.540. Das transferências da União, nós temos nosso principal receita do município, que é o FPM, que é 24.200.000. Esse FPM a gente recebe por um índice que depende da população do município. Quanto mais população, mais recebe. Né? O ITR é um imposto territorial rural, uma parte para a União, outra parte para o município. Um valor bem baixo, 50 mil. FEP é o Fundo do Petróleo, 410 mil. Aí toda a receita do SUS que a gente estima para o ano que vem, saúde no caso, 4.400.000, receber da União. Da assistência social, 110 mil. E do Fundo da Educação, 1.100.000. Outras transferências, no meio, mais 100 mil. E o Fundeb, 7.200. Do Estado, nós temos o ICMS, que é a nossa segunda maior receita. Do ICMS, 75% fica no Estado e 25% dentro do município, do movimento econômico. 20 milhões. O IPVA vem 50% para o município, 2.500.000. O IPI, aqui é só o IPI sobre produtos exportados, então 200 mil fica no município. CID, 20 mil. Recursos da saúde do Estado, 380 mil. Da assistência social, 140. E o valor de educação, que é somente pelo transporte escolar do Estado, 3.420.000. E outras transferências, 120 mil reais. Aí o Fábio apresentou para vocês um pouquinho das receitas, né? Como é que são divididas, o que são recursos próprios, o que são transferências. Agora a gente vai apresentar a parte dos projetos que a gente tem ali do PPA, que vai de 2026 a 2029. Só para vocês. Então, por projeto, o que a gente tem aqui? De recursos da União Federal. O primeiro deles, posto de saúde na Barra São João, recurso da União, estimado ali gastar 2.500.000, previsto para o ano 2027. 3 ambulâncias, também com recurso da União, estima-se ali de 1 milhão, que será utilizado para esse projeto. Entre os anos 2026 a 2028, um centro de educação infantil, aí não está definido aí no local, mas estima-se gastar ali 2.500.000 em 2027. Uma escola integral de educação básica, 9 milhões, também com recurso da União. Em 2028, foi previsto esse projeto. A pavimentação, daí em Santa Maria, né, mais conhecida ali como da Estrada Geral do Picadão, né, 500.000 em 2027. Pavimentação do Ribeirão Carvão, parte, né, dele com certeza, 1 milhão, 2027 também. Pavimentação Rua Guilherme Dele, da União, 500.000. Ponte Santa Rosa, 6 milhões em 2028.
Pavimentação do Ribeirão Próximo, 1 milhão em 2028. Centro de convivência, ali seria mais para acolhimento, pessoas idosas, tudo mais. Recurso da União, 2 milhões, isso já para o ano que vem, 2026. Portal da Cidade, também com recursos da União, 1 milhão e 200, previstos para o ano que vem. Uma uma patrola, 1 milhão e 400 para 2026. 2 caminhões caçambas, 600 mil, entre 2026 e 2027. 2 ônibus escolares, ali estima-se gastar 1 milhão e 700 entre 2026 e 2027. 2 retroescavadeiras, recurso da União, estima-se gastar 1 milhão entre 2027 a 2028. Continuando aqui, 4 vans de saúde, recurso do Estado agora, 1 milhão, entre ali o quadriênio, de 2026 a 2029. 2 escolas de educação básica, também com recurso do Estado, 9 milhões e 600, também entre 2026 e 2027. Para ano que vem, a pavimentação do Ribeirão Liberdade, 7 milhões, pavimentação da Rua Rodeio, 3 milhões, Ponte da Cravil, 5 milhões, a pavimentação do Faxinal, 2 milhões, 2027 já, pavimentação do Picadão, no outro trecho, né, mais 500 mil, e Pontilhões da Defesa Civil, ali estima-se 15 milhões, com um convênio que eram 10 pontes, se eu não me engano, ali para a gente distribuir entre o município e isentar as pontes, acabar com as pontes de madeira, né, substituir elas. E pontes da Defesa Civil, mais uma aqui, 9 milhões entre 2026 e 2029. Então, continuando aqui. Já com recursos de empréstimos, além dos 7 milhões que a gente pretende arrecadar do Estado, 11 milhões foram feitos empréstimo via Caixa Econômica. Né? Não seria o suficiente só o 7 para finalizar a pavimentação da Ribeirão Liberdade. Então, entre os anos de 2026 a 2027, mais 11 milhões de recurso de empréstimos para pavimentação. Com recursos próprios, o campo de futebol Cruz e Souza, 800 mil, entre 2026 a 2029. A Festa das Tradições, 1 milhão e 600, aí já está contando para os 4 anos. Atrações e decoração para Páscoa, os 4 anos também, 400 mil. Atrações e decoração para o Natal, 400 mil, também ali para cada ano, de 2026 a 2029. Desapropriação de terrenos, ali 8 milhões, para esses 4, para 2026 e 2027, estima-se. Uma rua coberta, 500 mil em 2026. E cabeceira de pontes e pontilhões, 3 milhões e 200 a 2026 a 2029. E a abertura de ruas, Avenida Brasil, a Praça do Pescador, 500 mil em 2028 e 2029. Então, esses foram os projetos, né, que junto à gestão foram apresentados e a gente apresenta para vocês. E qualquer dúvida, a gente fica à disposição. Obrigada.